E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Quantos dizem amém? Amém. Nesta noite, nós carecemos muito da ajuda do Senhor nosso Deus para trazer esta palavra. Deus está à procura de pessoas obedientes. É a primeira frase que eu queria deixar registrada nesta noite, já que o mundo está repleto de pessoas desobedientes. O mundo caminha a passos largos pelo caminho da desobediência. E esta noite Deus nos trouxe aqui para fazermos uma escolha, se queremos ser obedientes ou desobedientes. Qual a escolha que nós vamos fazer nesta noite? E eu queria que você acompanhasse comigo os fatos que estão relacionados à vida deste moço, deste adolescente chamado José. Apenas com 17 anos de idade, a Bíblia já faz menção da sua obediência. E nós vamos caminhar um caminho, ou o caminho que José também trilhou, o caminho da obediência. A obediência é a condição, disse alguém, no pacto de Deus com Israel. Por isso o termo chamar, que é obediência, na língua original do Antigo Testamento, aparece pelo menos 1150 vezes somente no Antigo Testamento. E quando nós olhamos para esta palavra, vamos ver de que ela tem a ver com o ato de escutar ou ouvir a palavra do Senhor. Mas quando aquilo que é falado expressa vontade, desejo, instrução ou ordem, então o sentido do termo hebraico é acatar ou obedecer aquele que fala. E a Bíblia está cheia, principalmente o Antigo Testamento, de passagens que estão relacionadas à obediência. Na aliança de Deus com a igreja, através de Cristo, a obediência também tem a sua relevância, a sua importância. A princípio é preciso destacar que a obediência no grego é um ato de fé, uma resposta positiva e confiante em Cristo, conforme a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 15, capítulo 15 e o versículo de número 18. Os crentes na condição de seguidores de Cristo devem viver em obediência, conforme a palavra do próprio Deus, pois estes são reconhecidos como filhos da obediência, conforme 1 de Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 14. O que vem ser obedecer na nossa língua? Obedecer é submeter-se à vontade de outrem, na execução de um ato, deixar-se conduzir, ser submetido a uma força, acatar determinações, ser leal. E é isso que Deus espera de todos nós. E para isso vamos tomar justamente a vida de José, que está repleto de atos de obediência, pois ele ouviu a voz de Deus para viver uma vida exemplar e uma vida de obediência. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver de que no versículo de número 2 do capítulo 37 do livro de Gênesis, aonde lemos, você vai ver que José não era omisso quanto aos deveres para com a sua família. Ele reconhecia a importância do trabalho, ajudando-os, e isto honrava seus pais. As Escrituras relatam que, sendo José de 17 anos, ele apacentava as ovelhas do seu pai juntamente com seus irmãos. Só que os seus irmãos
tinha uma má fama, pois José trazia essas más informações. Em vez de eles cuidarem do trabalho, daquilo que eles eram responsáveis, quem sabe eles passavam a tarde brincando, deixavam as ovelhas à mercê dos perigos, principalmente dos lobos. Mas José não, José tinha responsabilidade, era obediente ao seu pai, era obediente com relação ao trabalho, a responsabilidade que lhe era imposta. José reconhecia seu pai como a autoridade maior e era pronto para obedecer-lhe. Quando seu pai lhe dava uma ordem ou lhe chamava, José respondia: eis-me aqui. Veja o versículo de número 13 do capítulo 37, diz a palavra de Deus: disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse o quê? Eis-me aqui. Obediência, ele estava pronto para obedecer o seu pai. As determinações eram cumpridas. E hoje nós encontramos muitas pessoas, como aquele rapaz da parábola que Jesus cita, que disse que ia fazer e não fez. Aquele rapaz que desobedeceu, mesmo por trás, sem ninguém ver. E muitas vezes a desobediência ocorre justamente quando estamos distantes das pessoas, quando estamos distantes das lideranças da igreja, quando não estamos sendo vistos por alguém do nosso convívio, do nosso grupo, da sociedade que habitamos, e aí nós adentramos em um contexto de desobediência. Mas José, apesar de ser vendido pelos seus irmãos, pois a gente vai adentrar dentro dessa questão daqui a alguns minutos, mas a gente vê a obediência de José dentro da casa de Potifar, quando ele foi vendido para o Egito pelos ismaelitas, foi para o mercado de escravos, foi vendido, foi humilhado naquele mercado, porque na maioria das vezes os escravos ficavam despidos para serem analisados pelos seus compradores, e José foi para esse mercado para ser comercializado. Era um dos príncipes de Deus, que Deus estava preparando para uma grande obra, mas passou por esta situação, e sendo vendido e sendo comprado por Potifar, foi levado até a sua casa, e ali Deus o constituiu como o administrador da casa de Potifar. Diz a palavra de Deus, apesar de estar longe dos seus pais, em outra nação que tinha cultura e costumes diferentes, mesmo assim, José colocou em prática o que havia aprendido com seus pais no trabalho. Era pronto para servir, pronto para obedecer, pronto para submeter-se ao seu Senhor. Deus era com ele e logo foi colocado em posição de autoridade, porque reconhecia a autoridade do seu Senhor. Veja o que diz Gênesis capítulo 39 e o versículo de número 4. A palavra do Senhor nos diz: José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão a metade das coisas que ele tinha. Colocou o quê? Colocou, diga, tudo. Potifar colocou tudo para José administrar. Por quê? Porque José, ele reconhecia essa autoridade que estava acima dele. Ele sabia que havia alguém superior. Apesar de ele ser o administrador, mas ele tinha restrições também, claro. Mas ele estava sempre pronto para servir, sempre pronto para obedecer. E é isso que Deus deseja das nossas vidas. José era um jovem temente a Deus.
sabia que antes importava obedecer a Deus do que aos homens. Por isso decidiu recusar os insistentes convites ao pecado feitos pela esposa do seu Senhor, ainda que isto tenha lhe custado falsas acusações e a prisão. Mas quem está para servir a Deus, claro que deve entender de que ele passará por situações adversas, mas José foi firme. Se você ler do versículo 7 ao versículo de número 20, do capítulo 37 ou 39 do livro do Gênesis, você vai ver que José, ele resistiu, ele foi forte, porque Deus estava com ele, apesar de o seu pai não estar presente, apesar de seus irmãos não estarem presentes, apesar das autoridades sacerdotais não estarem presentes, mas ele era fiel, ele era obediente, ele estava vivendo uma vida de obediência, porque ele sabia que Deus estava lhe vendo. A autoridade maior, Deus estava vendo e acompanhando José, como Deus está acompanhando você e eu que estamos aqui nesta noite. Diga comigo, a obediência tem um preço. A obediência tem um preço, e o preço não é barato, é caro. Quem decidiu ou quem decidiu obedecer a Deus, obedecer às autoridades delegadas por Deus na igreja, dentro de casa, constituídas por Deus dentro do Estado, dentro da federação, ser um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem obediente, ele terá um preço a pagar. Nós não precisamos pagar pela salvação, mas existem coisas na vida que depois que a gente aceita Jesus, que existe um preço. E José pagou esse preço. Abra a sua Bíblia no Salmo 105, versículo 17 ao versículo de número 22. Salmo 105, versículo 17 ao versículo de número 22, diz a Bíblia: mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Deus mostra aqui na sua palavra que José foi apertado com ferros nos seus pés. Ele foi levado não para um piquenique, não para uma palestra internacional. Ele não ia aprender nas faculdades egípcias, já que o Egito influenciou muito o mundo com toda a sua ciência. Mas José não foi para isso. José foi levado para ser escravo. Deus permitiu. Foi Deus quem enviou José na frente. E Deus diz aqui na sua palavra, o Senhor o provou. A palavra estava provando José. Deus prova a nossa obediência. Ele era obediente na casa do seu pai, no trabalho, mas ele ainda não tinha provado sua obediência, longe dos olhos do seu pai, longe dos olhos dos seus irmãos. Deus queria ver aonde ou até que ponto ia a obediência de José. Ele teve oportunidade para pecar, mas ele disse consigo mesmo, imagino eu não abro mão dos sonhos que Deus me mostrou.
Eu vou obedecer até o fim, porque quem falou comigo não foi o meu pai Jacó. Quem falou comigo não foi meu irmão Rubem mais velho, não foi Judá, foi o meu Deus que falou comigo, e esta palavra está dentro da minha alma, e eu não vou abrir mão dos projetos que Deus tem comigo. Repita mais uma vez: a obediência tem um preço. José foi invejado, houve acusações contra ele. José foi jogado dentro de um poço, e às vezes parece que a vida da gente vai terminar dentro do poço. Parece que nós não vamos mais sair do poço. Nós somos vendidos, sofremos calúnias, perseguição, vamos para a prisão, as pessoas esquecem do nosso nome, mesmo aquelas que a gente ama. E parece que Deus dá uma forcinha nisso. Não poderia ter revelado a Jacó. Deus não poderia ter dito a José que o seu pai estava vivo. Por que Deus não falou com José? Deus poderia ter dito a Jacó: teu filho está no Egito, está lá trabalhando, eu levei ele na frente, ele está preparando, Jacó, pão para você no futuro. Mas Deus silenciou. Silêncio de Deus total. Nem José sabia, nem Jacó sabia, nem os irmãos sabiam. E além do mais, Deus usou ele nessa circunstância. E quando ele chega no cárcere, a Bíblia diz que ele ajuda dois homens. Um deles morre, mas o outro é restituído. Porque passaram-se praticamente 13 anos, e José passou alguns anos na prisão, mas depois do sonho e da revelação, Deus fez com que aquele homem esquecesse totalmente, e a gente sofre esquecimento, a gente sofre amargura. Está escrito em Gênesis 49:3, nas palavras de Jacó, que os flecheiros deram amargura a José, acertaram as emoções de José. Ou você acha que foi fácil para José? É muito fácil a gente estar falando aqui de José, mas José sentiu amargura. Não tinha nada de doce, era amargura, era solidão, era cárcere, era ingratidão. Não era fácil para aquele rapaz solteiro, passando por tudo isso, sem a família, sem Deus falar com ele, porque você não encontra nenhum versículo de Deus falando com José lá no cárcere. Você só encontra Deus dizendo assim, o escritor dizendo: e o Senhor era com José. Só isso. Mas você sabia que às vezes Deus está tão juntinho da gente, mas a amargura é tão grande que a gente fica até duvidando que Deus realmente está? Lembra dos discípulos de Emaús? Caminhando com Jesus, conversando com Jesus, Jesus abrindo as escrituras para lá e para cá, lei, profetas, salmos, e eles, sem perceber que era Cristo, e disseram assim: tu és o único forasteiro aqui em Jerusalém. Já ouviu aquela história
que é bem conhecida, que as pessoas até cantam, dos passos na areia, que o homem que chegou no céu do Senhor, no momento mais difícil que tu me deixasse, só vi 2 passos, e o Senhor disse a ele: não era o teu não, era o meu. Naquele dia tu estava no meu braço, e eu estava te levando. Às vezes nós somos atacados por essas circunstâncias. Jacó disse, no capítulo 49, quando ele abençoava a José, diz assim, que os flecheiros lhe aborreceram. Ele teve aborrecimento. Diga comigo, porém, o Senhor fortaleceu as mãos de José, os braços de José e o arco de guerra que estava na mão de José não caiu. Porque a Bíblia diz assim, que Jacó disse: os teus braços, as tuas mãos foram fortalecidas pelo pastor de Israel. Glória a Deus. Deus foi fortalecendo as mãos, os braços de José. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz assim: olha, Timóteo, todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Evangelho sem sofrimento, sem luta, sem batalha, não é o evangelho pregado por Jesus. A história de José parecia tomar um rumo totalmente oposto aos seus sonhos. Suas experiências seguintes são o poço, a escravidão, a acusação de adultério e a prisão. Ao invés de melhorar a situação piorou. Cada vez mais ia piorando. Não parece que a vida da gente, às vezes, principalmente quando a gente é um adolescente, e a gente percebe que parece que as coisas vão ficando mais difíceis para a vida da gente, ao tempo que a gente ora mais, que a gente busca mais, que a gente vai andando mais para a igreja, que a gente quer ser obediente cada vez mais, e parece que as coisas, em vez de melhorar, vão piorando, vão piorando, vão piorando, e a nossa esperança vai como se fosse secando. Entretanto, ele estava sendo conduzido para o lugar que Deus havia preparado. Deus queria levar ele para um lugar diferente. Cada tribulação fazia com que ele chegasse mais perto do propósito final. Muitas vezes Deus não nos fala diretamente, mas nos conduz através das circunstâncias que nós vivemos. Eu já ouvi adolescente dizer: pastor Albérico, Deus nunca falou comigo. Olha, moço, eu estou na tua vida. Muitos talvez nunca ouviram dessa forma, mas eu quero lhe dizer nesta noite que Deus está lhe levando para o lugar que Ele determinou para que você chegue. Deus está lhe levando pelas circunstâncias. Deus está lhe conduzindo por um caminho de dores, de provas, de dificuldades, de sofrimentos, e talvez você ainda não conseguiu entender o que está acontecendo. Entre a promessa e a conquista existem 2 palavras que interferem: tribulação e tentação. São 2 coisas que estão presentes na história de José: tribulação e tentação. A Bíblia, falando sobre Jesus, em Hebreus capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: ainda que era filho, diga comigo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Parece uma coisa meia paradoxal. Jesus era desobediente. Mas a Bíblia está dizendo aqui, o escritor anônimo aos Hebreus, que Cristo aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O sofrimento nos leva à obediência. E é isso que eu quero passar para vós nesta noite. A obediência muitas vezes